Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando os nossos estudos do dia 17 de 11 de 2025, pessoal. Chegando aqui no gráfico semanal, a gente consegue observar que no gráfico semanal ele começou a perder um pouco de força, né? A gente consegue observar que ele deixou um pouco de pavio superior, né? Para a continuidade das compras não é um indício muito bom. Começa a mostrar um pouco de desgaste, um pouco de perca de força, né? Se a gente olhar aqui no semanal e fazer uma projeção, ó, pegando desse fundo da 30, esse topinho da 38, o fundinho da 40, a gente vai ver que ele já chegou em 100%, ele passou de 100%, e agora ele tem um alvo ali de 167.100 para a gente arredondar, porém ele já está bem esticado, né? O que seria o esticado? Ele está longe das médias do semanal, né? Então ele acaba que ele começa agora a se desenvolver de uma forma mais lenta, com mais dificuldade, que possivelmente vai ter mais resistências. Apesar dele estar no topo histórico, né, a resistência vai ficando cada vez maior para que ele consiga prosseguir dessa forma. Ou seja, uma correção ela é bem-vinda para que depois ele consiga continuar desenvolvendo essa continuidade de alta, certo? Mas, uma vez que o mercado está bem forte, não duvido que ele continue subindo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o exemplo do Candle 42, onde ele ficou bem similar ao 45, ó, por mais que ele tenha deixado esse pavio superior, depois na semana seguinte ele continuou subindo, continuou, né, se desenvolvendo com força. E aí a gente olhar para a semana seguinte, veio mais força compradora. Então, por que não entender que de repente ele possa repetir esse padrão? Vamos ficar atento e vamos ver como que o semanal vai se comportar, tá bom? O diário, ó, é que a gente consegue ver no diário. O diário ele venha com vários candles positivos, certo? E aí aqui a partir do candle 218 ele começou a ter um pouquinho mais de problemas, onde ele deixou marcado o topo histórico ali, depois no candle 219, 220, 221 ele não teve mais força para chegar e testar aquele topo histórico antigo ali, tá? Ele ficou no 160.605, certo? Então a gente tem que observar que tem essa possibilidade, né, dele talvez não conseguir mais testar por esses dias. Aí a gente vai observar o que? Olhar que ele também está um pouquinho... Agora ele já está chegando mais perto da média, né? A média estava um pouco mais longe do preço. Agora ela está chegando mais pertinho aqui, ó. Está apenas 800 pontos. Só que aí a gente também tem a média de 17 períodos. Aí sim, essa já está um pouquinho mais longe. Tem só em torno aí de... A gente pegar aqui no fechamento, são em torno de 4.500 pontos. Né? A média rápida do fechamento também são em torno de 1.900 pontos. Então aí a gente teria o que? Uma possibilidade de uma correção, né, buscando essas médias e depois, quem sabe, engatando uma continuidade. Mas apesar da dificuldade que ele vem encontrando aqui, apesar de esticado, eu não duvido que ele possa dar continuidade, certo? Por isso que a gente precisa sempre estar observando como que o preço vai se comportar e o que ele pode fazer. Então, na realidade, ó, ele pode armar esse contexto de continuidade aqui, ó, e fazer esse pivôzinho para cima, e micro pivô, na verdade, e dar uma continuidade. A gente pegaria esse fundinho aqui da 216, o topo histórico que a gente tem agora no 605, e aí aqui o fundo da 221 e abrindo um alvo ali para 164.200 aproximadamente, se caso ele confirmar o rompimento. Uma vez que ele rompa então para cima, a gente vai entender que ele pode buscar essa região aqui. Vou deixar ali aproximadamente na região, certo? Então a gente tem que ficar atento e, óbvio, tem que ver como ele passa. Uma vez que ele também passe da máxima histórica e falhe, comece a deixar um sinal de falha, ou seja, começa a deixar um candle como esse 218, onde ele fura a máxima e depois começa a voltar, ficaria um desenho mais ou menos assim. Eu vou ter que aumentar aqui o candle por conta da ferramenta, então não fica legal. Eu vou mostrar para vocês aqui o que ele poderia fazer. Fazer isso aqui, ó. Romper
romper a máxima, e aí deixar só pavio para cima, e aí voltar caindo com candle vermelho, né? E aí quem sabe até testando o mínimo ali da 221, enfim. Mas isso aqui são só possibilidades que a gente vem trabalhando. Aí nesses casos, de repente, valeria um teste numa venda, tá bom? Mas aí nos tempos menores a gente vai conseguir encontrar melhores formas de atuar agora. Olhando para os 60 minutos, a gente tinha um 60 lindo, né, para compras, onde ele vinha respeitando muito, ó, fazendo movimentos ascendentes, impulsão, correção, sempre nas médias. E aí agora chegou aqui nessa região, ó, que ele ficou, né, que ele está preso aí, na verdade. Né? Ele começa a sentir essa região. Então marcamos essa resistência aqui na região de 160.300, que ali é um lugar que está tendo dificuldade de passar. Uma vez que ele passa aí, possivelmente ele vai buscar o teste de topo histórico ali. Tá? O que eu vou chamar a atenção de vocês é onde o preço chegou. O que seria isso? Do topo até aqui, essa basezinha aqui, ó, a gente vai ver que ele buscou a região de 61.8, ou seja, uma região de compra dentro da região dos 60. Então, teoricamente, a ideia seria o quê? Fez um movimento de impulsão, faz um movimento de correção, e aí chegando nessa região agora, ele pode armar uma continuidade, certo? E aí acelerar para ir buscar essa primeira região que a gente colocou aqui na região do centro, e 64.200 aproximadamente, certo? Então, no tempo de 60 minutos é o que a gente tem aqui, olhando para essa visão, né, de impulsão, correção e continuidade, tá? Óbvio que ele está tendo uma dificuldade aqui, ele vai ter que passar desse 160, 300 para dar continuidade. E agora, ó, vamos dar uma olhada na retração oposta, que seria isso, a gente pegar esse topo da última sessão aqui, ó, até o fundo, e tentar observar. Deixa eu tirar a anterior aqui, já visualizou onde ela foi, ó, ela está testando então uma região aqui, tirar essa outra marcação também, aqui, ó, a região próxima de 50% ali, certo? Então, o que acontece? Ele pode voltar a testar aqui essa região de 50, de repente chegar aqui, ó, perto dessa antigo topinho que ele deixou aqui, ó, então, aqui, né? Certo? Nessa briga que teve aqui nessa região, fazer aqui essa correçãozinha até aqui, depois, quem sabe, tentar colocar um candle de força para depois vir romper, tá? Então tem essa possibilidade, né? Aí a gente estaria vendo o que? Esse movimento aqui, ó, para cima, faz a correção e depois ele vem explorando para cima para dar continuidade. A gente vê esse movimento, você entende que esse movimento é possível, aí um sinal de compra interessante que no tempo menor você pode plantar uma semente e buscar, né, esse tipo de movimento, certo? É isso que eu vejo nos 60 minutos. Uma vez que ele continue acelerando para baixo, ou seja, ele não respeite essas retrações, ele passa por aqui, eu acredito que ele talvez dê uma segurada aqui nessa região, faça um reteste nas médias e aí ele vai vir testar esse fundo e aí ele vai se encontrar com aquela LTA antiga, lembra? Uma LTA que ele vinha respeitando e tal, então a gente vai ter que ver se ele vai respeitar novamente essa LTA ou se de fato ele perde essa LTA. Então a partir do momento que ele perde a LTA, aí ele vai ganhar força para esticar o movimento e fazer um movimento mais forte. Aí possivelmente ele venha fazer um testezinho desse fundo aqui, tá? Aí provavelmente ele venha testar aqui. Aí a gente vai ter uma outra região de briga, porque vai ter esse antigo fundo, vai ter esse topinho aqui, então vira uma região de bipolaridade, e aí onde ele pode ter dificuldade de continuidade. Então aqui de repente seria o melhor alvo para venda, e depois entender o que ele vai construir, se ele vai continuar subindo, ou seja, de repente daqui dar uma acelerada e armar um movimento de alta, ou simplesmente fazer uma correção e aí sim depois com força dando continuidade. Aí a gente tem uma mudança total de comportamento, provavelmente uma mudança nessa movimentação, e aí possivelmente a gente tenha um cenário virando para baixo aqui, tá bom? Isso nos 60 minutos. E se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele curtir, né? Compartilha com os amigos. E se você também puder deixar um comentário aí, sempre ajuda bastante o canal. Se você puder fazer isso, vai nos ajudar bastante. No 15 minutos, ó, o 15, o que eu posso ver agora, né? 15 de repente aqui, ó, se ele se segurar onde ele está agora, pode ter uma LTAzinha aqui, se ele se segurar, certo? E aí de repente ela vai dar uma sustentação para essa região. Deixa eu tentar fazer uma ligação aqui embaixo, vamos ver se
De repente a gente tem um ponto mais amplo para trabalhar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então fica interessante aqui. Essa outra LTAzinha no 15, ó, a gente pode considerar ela também, tá? Aí vamos ver em relação à retração, como é que fica. Fica interessante. A LTA. Ó, a LTA dá bem no 618. Então fica bem interessante essa LTA. Vamos ficar de olho nela também, nos 15 minutos, porque é uma região que se ele não tiver continuidade, ou seja, a média de 200 pode estar chegando próximo aqui quando o preço for chegando nessa região, e aí pode ser que ele sinta a região e volte a dar compras, se caso ele não, dê continuidade daqui. O que me chama a atenção é essa região aqui, ó. Essa região aqui, ele pode ter um pouquinho de dificuldade, ou seja, ele pode vir até aqui e daqui ele já armar uma continuidade, ou seja, o que seria a continuidade? Vir até essa região e depois ele vir fazer o teste de topo histórico aqui. Tá bom? É isso que eu estou vendo por 15, certo? Então, se ele se respeitar essa região aqui e de repente dar uma comprinha, ele pode acelerar para lá. Outra, pelo ângulo da venda, para quem está vendo a venda, olha aqui, ó, ele não conseguiu, né? Ele acabou superando o topo aqui anterior, porém, ó, ele falhou. Aí ele já começou a fazer o quê? Um movimento de tentativa de virada aqui, ó, ou seja, de reversão. Aqui, ó. Aí ele fez esse movimento, corrigiu nas médias e veio acionando, né, esse pivôzinho para baixo aqui, ó, esse micro pivô para baixo. Então, provavelmente ele vai se estender no movimento. Seria exatamente o que, ó, fazer essa projeção aqui de topo, fundo, topo. Então aqui é o 100%, nessa região de 159.050 aproximadamente. Então, provavelmente ele vai buscar essa região. E depois dessa região aí a gente tem que entender o que ele vai fazer. Se ele vai continuar caindo. Então, para continuar caindo, provavelmente ele chegue na região de alvo, dê uma corrigida e depois venha tentar acelerar. E aí armando um outro, aí sim um pivôzinho para baixo, dando continuidade. E aí a gente tentar entender esses movimentos e tentar aproveitar eles, certo? Então a gente tem os dois ângulos aqui, o ângulo da venda, o ângulo da compra, os dois estão muito bem desenhados. Aí a gente vai ter que tentar entender qual que é o melhor movimento e tentar tirar proveito, né, das melhores oportunidades que o mercado nos ofertar. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.